amizade até com o pastor, o senhor consegue entrar nessa, né, e já entrar ali na mente da pessoa para poder ajudar ela a se ajudar, que ela nem sabe que aquilo está atrapalhando ela. Exatamente, eu tenho que aliviar a dor do personagem. Professor, o que o senhor acha, esse medo da psicoterapia, medo da hipnose, que é também, lógico, pelo que é falado, as igrejas têm... Vamos começar por el principio, Julio. Todo medo, como se falou, es por ignorancia de lo que va a acontecer. Medo de elevador es por ignorancia. O cara, se va a mirar estatísticamente, el elevador es un medio de transporte más seguro del mundo. Muito verdade. ¿Cuál es tu edad, Julio? Julio, ¿cuál es tu edad? 38 anos, você. En tus 38 años, ¿cuántas veces vos escutó, olió o leu de um elevador que caiu? Bem pouquíssimas vezes. Não passa de 5 anos. Eu nem pouquíssimas vezes. Eu já dei tanto elevador em São Paulo, baixo para cima. Mas você pensa, não é nem 5. Não é nem 5. Ah, aquele é mais. Entendeu? Então, é meio mais transporte que há elevador. E todo mundo tem medo? Essa ignorância, então... Ignorância. Porque se o elevador para, você não morre afogado. Tem os bombeiros que te levam com manivela ou com o tempo você sai. Então, entendeu? Então tem essa vantagem. Então, todo o meio que o professor falou, o medo é pela ignorância. Eu acho que, até para não esticar muito, quem sabe, professor, outra hora eu consigo pegar um outro tempinho com o senhor, para não ficar muito tempo, mas eu adorei a conversa. Quando você quiser, Júlio. Quando você quiser, eu gosto de conversar. Professor, também, aliás, professor, assim, muita gente fala assim, o Júlio conversa muito. Comecei a pensar nisso e falei com uma amiga, ele falou, Júlio, você já gravava os vídeos, mas às vezes ficava muito sozinho, muito quieto. Ele falou, tenta uma forma de você conversar. Então, eu até preferi fazer essa primeira com o senhor, porque quando eu fiz os cursos com o senhor, aprendi muito essa questão do próprio desbloqueio para poder fazer as coisas. O professor falou para mim, para hipnotizar, para fazer hipnose, primeiro você tem que, faz parte da, vamos dizer, uma crença, mas se você limitar que você não sabe, você não vai dar certo, não vai funcionar mesmo, o professor falou. Acho que não vai funcionar, já não, nem tenta. Mas, Júlio, imagina que um paciente perde um braço em um acidente de moto. Pronto. Terapeuticamente, vamos a hacer una regresión de edades. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para remexer un balde de estiércol? No. Así no. Olha, hice regresión de edades y descubrí que você aquela noite tomó 2 caipirinhas a mais, subiu na moto y se espatifó contra una árvore y perdió su brazo. Tudo bem, é interessante mi terapia. O braço cresceu? Não, então não serviu para merda nenhuma. O que tenho que fazer eu, Júlio? Fazer uma reabilitação. Pois digo, todo mundo fala e pouca gente conhece. Eu tenho que reabilitar ao Júlio que perdeu um braço, de tal forma que o braço, que está nativa, porque está usado, substitua o braço que está faltando. Pronto. Aí já há uma reabilitação do braço. O professor falando disso, tudo tem a ver com a parte neuronal, porque a pessoa tinha aquele braço, tem os neurônios que já trabalhavam com aquele, sabe onde está. A gente não fica identificando, meu braço esquerdo está aqui, minha direita está aqui agora. Isso fica natural, porque o nosso cérebro, os neurônios já estão ali trabalhando, já sabe onde está cada coisa. Então, claro, pero você vê que com a quantidade de... yo tengo un amigo en Uruguay que era Maitu Rubiola, cuando estaba acá había 3 meses de él, y él nació perfecto, era compañero mío, mas nació sin perna, no tenía perna, nació sin perna. Un pai le compró unas pernas ortopédicas, pero no servían porque el cerebro de él nunca registró un movimiento de perna, ¿entendió? Verdade. Professor, eu acho que eu vou pegar esses 2 ganchos, se der tempo, 2 perguntinhas, assim. Isso que o professor está falando é a parte da transformação. O neurônio, se ele não tem aquela imagem, aquela forma de como anda, que não vai, é muito difícil esse aprendizado. Júlio, outra analogia, porque eu falo muita analogia, porque adoro falar analogia. Né? Para aprender, para poder... vamos fazer uma cirurgia em tu braço direito, correto? En tu antebraço. Aí te hipnotizo, Júlio. Imagina que você enterrou tu braço direito en la neve por media hora.
Aí o cirurgião vai cortar e você grita de dor. O Júlio está acordado. Aí te hipnotiza de novo, Júlio. E Júlio, agora você vai enterrar o braço na neve por 2 horas. O cirurgião corta e você grita de dor de novo. La pergunta é, Júlio está hipnotizado? Está. E por que sente dor? Eu te pergunto, você já enterrou tu braço na neve alguma vez? Eu não. Eu mesmo não. Não tem nem essa. Então você vai ficar frio, mas não anestesiado. Professor, o senhor Entendeu? continua dando os cursos e as palestras de hipnose. Os profissionais de saúde, os médicos, né, maiormente na USP, o senhor acho que é a única pessoa que eu já pesquisei que dá aula para médicos na USP. Acho que o senhor é o primeiro e o único, né? Por ahora sí, por enquanto sí. Pero, Julio, una vez me preguntaron, y yo lo usé como norma ahora, 3 condiciones necesarias para ser un buen hipnólogo. Boa. Primera, curiosidad. Sea curioso. Anotando. ¿Sabe a quién consulto mucho? A un tal Google. Tentar descobrir como... Síndrome de tal cosa. Yo procuro Google qué es, ¿entendió? Curiosidad. Pero vos se ve, Julio, hasta hace unos años atrás, hasta hace unos meses atrás, autismo era autismo. Ahora no, ahora hay espectro de trastorno autista. Vai mudando. TDAH era TDAH. Ahora hay un montón de espectro de TDAH. Esse dia eu estava bem pesquisando sobre isso. Então, a curiosidade é que o senhor está dizendo que... Primera cosa, ¿qué es aquello? ¿Qué es? Curiosidad. Yo estoy viendo un filme, por ejemplo, y aparece Laponia. Ahí yo corto el filme y veo dónde fica Laponia y qué hay Laponia. Pronto, descubrí. Ahí continúo. ¿Entendió? Entonces yo sé lo que es. Entendi. Segundo, cosa importantísima, segundo patamar. Bom senso, que es difícil. Esto posso hacer, esto no posso. Eu tiro dores na hora, con un toque. Mas, y si la dor de cabeza es consecuencia de un aneurisma, eu sou un assassino. Pues el cara morreu sin dor, estourou a cabeça dele. Professor, mas sem dor. Isso a gente fala assim brincando, e é uma gravidade essa questão do bom senso. Pero, tem a ver também com... Claro, porque, Julio, para que viene la última, el 98% de los que se dicen hipnólogos no saben cómo controlar la mente, saben cómo inducir en hipnosis. Son 2 cosas diferentes. Inducir una cosa, controlar la mente es otra diferente. Inducción tiene varias formas. Y acá todo el mundo, Julio, está hablando de hipnosis clínica y no saben. El 96% de las personas no saben o qué es hipnosis clínica. Yo les pregunto, ¿vos haces hipnosis clínica? Faso. Digo, ¿en cuántas cirugías vos colaboró como hipnólogo en anestesia? Bom, sí, no. ¿En cuántas? No sí, bom. ¿Cuántas? En ninguna. Entonces, não me enche o saco, você não sabe o bolufa nenhuma de hipnose. Clínica, porque esse nome clínico tem um peso, tanto na parte que o professor falou das cirurgias, ou quem é um psicólogo, um psiquiatra, usar isso nas terapias ali. Tem que ter uma prática, uma vivência ali, né, professor? Senão é só o nome, só para vender o peixe. Julio, hay una cosa que se confundía mucho y a pandemia ahora demostró. Yo siempre escuché hablar mucho de MBE, que es medicina baseada na evidencia. MBE, verdade. Pero nos hemos errado que MBE para mí es otra cosa. Es medicina baseada na experiencia. Entendi. Que es totalmente diferente. Então, o bom hipnólogo, a curiosidade, o bom senso, que até comentei, tem a ver com a humildade, de você reconhecer os limites do seu conhecimento. E a última é humildade. Então tá. A última é humildade. É uma junto com a outra. Professor... Que humildade era mais difícil de conseguir. O senhor já ensinou, eu não sei quantos alunos o senhor já deve ter
tido só de 31 anos da USP, que o senhor está na USP com, se não me engano, o Dr. Jacobson, é o cirurgião, é o neurocirurgião-chefe e professor também do HFMUSP, né? Pero ahora se aposentou no ano passado, em setembro, se aposentou. Mas, bueno, já como você falou, Manuel Jacobson, decir duas coisas dele. Eu falo na frente dele, mas ver si ahora él no está presente. Pero duas cosas. Es la única persona que conozco que es un cara más humilde que yo vi y un cara más inteligente que eu conheço. Caramba. Vai ficar registrado aqui, vou colocar. O professor se comentava dele, porque o professor falou, os médicos, pelo conhecimento, o neurologista, né? É uma pessoa que todos os médicos estudam, mas o neurologista, o professor sempre comenta que é uma área muito mais arriscada que o cérebro. Eu faço um comentário que é mais simplório. Todo médico acha que é Deus. O neurologista sabe que é Deus. É fogo. E o professor foi lá, trabalhando esses anos lá, o professor falou assim, o profissional de saúde que aprende hipnose, né, por mais que ele não vire um hipnólogo, muitas pessoas já passaram... No, pero ¿sabe qué, Julio? Hace cosas interesantísimas. Él va a dar muito menos medicação química. Vai entender como é que funciona mais a mente, ele vai ver o paciente de outra forma, professor. Quem aprendeu... Claro, pero ¿quién no ve eso? Laboratorio. Pues vende menos medicamentos. Entonces, esse é o problema. O professor falou, então essa é a primeira... O médico todos os que fizeram curso com o senhor, quem aprofunda nessa questão da mente, ele vai ser um melhor profissional, porque ele vai ver que há muitas coisas além só da fisiologia, né, professor? Você falou da parte intangível, ela sabota, ela cria coisa, ela coloca crença, ela coloca limite. Muito interessante, professor. Muito interessante. Eu agradeço por esse tempo aqui. E... Você acha que dá para entender bem da explicação que estamos fazendo? Professor, está ótimo. Eu vou publicar isso e as pessoas que vão ouvir, espero que profissionais de saúde também, amigos e pessoas que querem conhecer mais sobre hipnose, quem sabe uma outra hora. Uma coisa interessante, Júlio, que tenho que dizer-te agora. Eu tive na sorte, que foi a seguinte, eu fui educado em um colégio jesuíta. E sabe que os jesuítas são dentro da Cúria os mais inteligentes. E os mais guerreiros. ¿Ah? En el filme aquel, La Misión, você veía que caras son guerreros. ¿Ah? Y están siempre con la espada na mão. Eram mandados para vários países com situação assim, quase sem ninguém, né, professor? Muitas áreas que não tinha população, eles construíam tudo, ia quase explorando também junto, né, professor? Porque não tinha Pero en Japón que tienen una cultura medieval, guerrera con los samuráis, los jesuitas se metieron dentro de, ¿entendió? Japón. Entonces, te digo una cosa que yo conto como ejemplo. Entre los profesores míos, hay un profesor de literatura con el cual somos muy amigos ahí, él está con 86 años. Él dirige carros sin óculos. Yo digo, você é um filho da mãe. Sem óculos. Eu já não estou enxergando muita coisa quando eu tiro o meu. Pero no, Julio, y él fue profesor mío de literatura y tengo mucha amistad con él. Y ahora él dejó la iglesia y se casó y todo, tiene filho y tiene neto. Mas él fue profesor de Francisco, un papa que está actualmente en el Vaticano. Y bueno, yo aprendí ahí, porque los jesuitas tenían como gurú, como mestre, Teilhard de Chardin. O nome desse, como é que chegou a anotar, professor? Teilhard, Teilhard de Chardin. Teilhard, con D al final muda. De Chardin. Este fue, y él fue excomulgado por eso, porque Teilhard de Chardin fue quien implantó la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Professor,
Eu não sei, eu não quero esticar muito tempo, porque senão deixar eu vou... Mas essa diferença que o senhor fala, eu entendo que a espiritualidade tem a ver mais com a nossa experiência com o divino, com qualquer outra coisa. Claro, né? claro. A religião com é mais com um sistema, né, professor? É um sistema de crenças. Não, mas religião tem muitas, verdade? Espiritualidade tem uma. Que é a sua própria, é isso, senhor, ou não? Exatamente. Então, espiritualidade. Muitas pessoas acham que se a pessoa não tem religião, não tem espiritualidade. Às vezes é ao contrário, né, professor? Tem muitas pessoas com religião que não têm espiritualidade. Só seguem um sistema. Exatamente. Tem medo, não tem espiritualidade. Segue até por medo, né, professor? Segue até por medo. Claro. E professor, essa questão, o senhor falou da humildade, do bom senso, curiosidade. Eu acho que eu venho pesquisando muito também, professor, porque quando eu falo pesquisando, essa curiosidade de pesquisar formas de atender, formas de conversar com a pessoa, o quantos por cento, eu não sei se é uma pergunta, dizem que a pergunta burra é aquela que não é feita. O quantos por cento é aquela, o senhor vê que o terapeuta pode colaborar no tratamento do paciente? O paciente tem muito que como o professor falou, eu dou uma volta com o paciente. No caso, tem uma crença evangélica, ele está limitado, ele não quer a hipnose, ele não quer a psicoterapia, a psicologia. O senhor, como profissional, o senhor consegue dar uma volta para ajudar o paciente. Assim, então, Então eu te pergunto como terapeuta, é uma pergunta bem simples, bem simples. Levanta 5 dedos de uma mão qualquer aí. Levantado. ¿Levantou? Levantei. Eu quero que você coloque em cada dedo dessa mão pessoas com 3 condições. Tem que estar vivas, tem que ser conhecidas por você e que você ame mais que nada na vida. Entendeu? Não me importa quem são, você coloca mentalmente. Se te falta dedo da mão, coloca na outra mão. Por este te doy mi vida, pues te pongo la mano en fuego, por este tal cosa. Entonces, tiene que ser personas que você conheça, que estén vivas e que você ame muito. Passou um pouquinho da mão aqui, mas não completa 10 não, viu, professor? Tem o professor que eu tenho estima pra caramba, mas dá pra chegar perto, dá pra chegar em 10 aqui. Dá pra chegar em 10. Pronto, mentalmente tá aqui. Não, se falta ter os dedos pés também, não te preocupes. Por falta de dedo. Não, importante é que não fique ninguém de fora, tá? Me esqueci meu tio. Não pode esquecer ninguém. Já coloquei aqui mentalmente, tá aqui. Tá, ahora te decir una cosa. Yo te hago una pregunta ahora y la respuesta doy para caramba, ¿tá? ¿Está pronto para aguantador? Tô pronto, professor. Tá. Olha o dedo da mão, então, e me responde em qual dos dedos você, Júlio, está. O senhor não vai acreditar, mas de novo eu caí na mesma questão. Eu já fiz isso pra mim, eu caí de novo na mesma coisa. Não estou em nenhum. Eu me preocupei tanto em encaixar cada um, professor, que eu estou dando risada porque é verdade. Eu me preocupei tanto em encaixar as pessoas aqui que, de novo, eu não estou aqui. Ai, meu Deus. É total, não estou nessa conta. Júlio, você é um cara esperto e viajado. Obrigado. Você tem viajado de avião alguma vez, não? Tem viajado de avião? Algumas vezes. Tá. Algumas vezes. Viajou em Inglaterra de avião, correto? Também. ¿Qué te fala la aeromoza cuando comienza el avión a pegar voz? Dice así, si hay una despresurización en la cabina, van a caer del techo unas máscaras, Isso, ¿correcto? Correto. ¿Y qué tem que fazer você? Colocar em quem a máscara primeiro? Em mim mesmo, né? Tem colocando a gente. Mas... Júlio, eu acho que se você não te ama, quer que eu te ame? Não tem como, né, professor? Professor, é tão engraçado que isso eu acho que a gente tem que reforçar cada vez mais. Porque apesar de eu conhecer o senhor, já ter ouvido isso, como que a gente esquece tão fácil da gente, professor? Eu fiquei encucado agora, porque assim, eu já... E aí vem, Júlio, e aí te respondo,
la primera pregunta que você fez foi: por que existe o boicote? Tá aí, tá fechou toda a nossa conversa. Voltamos na primeira da sabotagem. A gente pensa muito nos outros, nas outras coisas. Não que não deva pensar nas pessoas que a gente ama, né, professor? Mas, que nem o senhor falou, vai cair a máscara. Pero sí, pero si você, Júlio, vamos a ser honestos. El pensar muito en nosotros es mentira, porque uno quiere hacerse el romántico. No, eu estou primeiro. É verdade, é verdade. E é uma Tem que ser egoísta. Professor, acho que tem pessoas que têm mais dificuldade de pensar em si mesmo, lógico. Mas o que o senhor está falando é uma coisa que a gente deveria Pero pensar melhor. Senhor, é o medo. Não pense em si mesmo, ser egoísta. É o medo. Te explico, brincando. ¿Sabe cómo reparten as 3 religiões mais importantes do mundo o dinheiro do dízimo? O judaísmo, o islamismo, o cristianismo. Não vou falar quem são. Vamos não falar nome nenhum. As 3 religiões mais importantes. Como repartem o dinheiro do dízimo? Os 10%? O senhor fala? Não entendi. Sí, 10%. ¿Cómo se reparte? ¿Qué es lo que va para Deus y qué es lo que fica conmigo en la iglesia? ¿Cómo se reparte? 100%, né? Não vai nada. No, Julio, sí hay. Hay iglesias que hacen una línea recta, la rectidón. Entonces, ellos jogan para cima. Lo que cae a la derecha es de Deus, lo que cae a la izquierda es de iglesia. Correcto. Tienen otras religiones que hacen un círculo, la famosa mandala. Jogan para cima. Lo que cae fuera de un círculo es de Deus, lo que cae dentro del círculo es de iglesia. Y tiene otras religiones que son mucho más honestas. Jogan todo para cima, por céu, y dicen así: lo que você pegar é teu. Quem pegar, você não está sendo. Não dá. Eu vou começar a dar risada. No final, todo quem vai pegar está aqui embaixo. Né? Então, só está sendo mais honesto. Né? Em vez de enganar Deus, tá tentando enganar Deus. Né? Deus, se você precisar algo, pega aí do que você precisar. Mas você está sendo mais honesto, né, professor? Fala assim: é para Deus, mas ele não vai pegar mesmo, fica com tudo, né? Então, no mínimo, está sendo mais honesto. Oh, meu Deus. Julio, eu aprendi em religião siempre a ser un cara, no desconfiado, sino un cara irreverente, ¿entendió? Que es diferente. Desconfiado. Pero te hago otro ejemplo de mi educación jesuítica. Você se lembra das tabuadas? Lembro das tabuadas, matemática. Se te pergunto a tabuada do 3, você recita para mim. Recitar. Se eu não ficar com medo... Da tabuada do 27. Já complicou, professor. ¿Por qué? ¿Por qué compliqué? Essa complicou. Tabuada. Compliqué porque você aprendeu hasta el 10 porque era comodidad, ¿entendeu? É verdade. ¿Entendeu? Entonces, todo es más comodidad, ¿entendeu? Más comodidad. Mais comodidade. Olha, várias lições muito interessantes, professor. Eu achei muito legal a conexão que o professor falou da primeira das crenças limitantes e da comodidade agora também. Acho que tem tudo a ver a sabotagem está explicada. A gente deixa. Então, assim, não é. O Flávio Gicovati, psiquiatra, ele falava que quando pessoas que pensam muito nos outros, ela começa a pensar um pouquinho nela, ela acha que ela está sendo egoísta. Também, em vez de ela começa a pensar nela, ela fala: não, acho que eu estou pensando muito em mim, que isso deve ser egoísmo. Mas, na verdade, né, professor, pelo que o senhor está falando, a gente já. Não é egoísmo, é amor próprio. É amor próprio, tem que saber diferenciar o amor próprio do egoísmo, né? Que você falou, não tem como, se você não se cuidar, não ter esse amor próprio, cuidar de alguém, né, professor? Não cuidar primeiro da sua própria mente, né? Isso é muito, muito, muito bonito, que a gente falha nisso muito fácil, pelo que eu estou vendo. Muito fácil. Eu hago uma pergunta sempre nos cursos, é o seguinte: em que pessoa no mundo você confia mais que ninguém? Essa pergunta agora eu estou lembrando dela. A tendência é sempre ir para errado. A gente vai em alguém, né? Minha filha, minha esposa, a gente sempre vai no outro. Né? Em que você confia mais que ninguém no mundo é você. Pronto. Agora eu pergunto: você acredita em você
100%. De jeito... Aí ferrou. Não, aí ferrou. Aí ferrou. Entonces, esa diferencia entre eu acredito e eu confio é treinamento, Júlio. É treinamento. Buscar essa autoconfiança é um treinamento também, porque normalmente a pessoa vai... Essas dúvidas, né, professor? Por exemplo... E te hago outra... Eu uso muita... digamos... simbología y eso porque de una manera más fácil de explicar, ¿no? Y bueno, y Cristo se comunicaba mucho con simbología, las parábolas. Jesus usava muitas parábolas, acho que é para facilitar, né? Claro. Às vezes para complicar também, para deixar a gente pensando mais. Estava a Camela, mãe e o camelinho pequeno batendo papo. Dice o camelinho, mãe, ¿por qué los camelos tenemos los cascos de los pez redondos? Y la me falou, porque cuando estamos en el desierto y pisamos areia, el redondo no se enterra, espalha y uno se afirma en areia. Entendí. Es para caminar en el desierto. Dice, May, ¿por qué los camelos tenemos las patas compridas y altas? Y la May dice, porque en el desierto la areia es muy quente por el sol, entonces cuanto más longe está nuestra barriga da areia quente, melhor es nuestra fisiología de vivencia. Entendí. Entonces, para andar en el desierto tenemos que tener las patas compridas. Es verdad. Dice, May, ¿por qué los camelos tenemos los cilios grandes y curvados? Dice, pues en el desierto, cuando hay tormenta de areia, el cilio se fella y no permite que areia entre en un solo. Entendí. Entonces, para estar en un desierto y poder sobrevivir y caminar, precisamos tener los cilios cumplidos. Es verdad, dijo la May. Sí, Camelo, entendí, May. Última pregunta. ¿Y qué merda hacemos aquí en el zoológico, entonces? Oh, meu Deus do céu. O camelinho tá no zoológico, ele tá falando do deserto e... Oh, meu Deus. Essas analogias... Está compreendido, Júlio? Está compreendido. O camelo perguntando... Professor, essas simbologias, e eu acho legal que assim, você falou, Jesus Cristo usava muitas parábolas para a gente aprender e às vezes para dificultar, não para dificultar, mas para fazer a gente pensar. Eu estava em cima disso, eu estava tentando lembrar uma coisa que ia perguntar, mas depois eu posso achar essa pergunta. Mas os símbolos, o senhor falou, a mente é símbolo, né? O cérebro, professor, o senhor sempre ensina que ele processa por imagem. Os questionamentos, os aprendizados, as analogias, tanto com o paciente, o simbolismo, o senhor usa para facilitar ou às vezes para fazer a pessoa pensar, que nem o camelinho com a Camila lá, porque a gente usa tudo isso, está no zoológico, fazendo o quê? Facilitar o aprendizaje.